Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um grande abraço aí para todos os nossos amados irmãos e irmãs aqui do grupo da Igreja Assembleia de Deus Palavras Bíblicas. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical. Falei que eu ia chegar um pouquinho mais tarde aqui, mas vamos estar fazendo este estudo hoje, né? Domingo, dia 5 de julho de 2026, mês 7, e nós estamos sendo abençoados por Deus em todos os dias, né? Todos os dias Deus derrama a sua bênção sobre a nossa vida, mesmo com os problemas que às vezes surgem, mas nós glorificamos a Deus pela sua graça, pelo seu poder. Que Deus te abençoe, Deus te dê graça, e vamos ao estudo bíblico de hoje. E o texto bíblico que nós selecionamos para falar sobre ele nessa tarde, sobre o assunto casa, lar, família e abrigo, nós tiramos de Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. 5 versículos, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, ou a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. E tomou Abrão Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 5. E aqui nós temos uma passagem bíblica muito importante, muito interessante, do início da trajetória de Abraão indo em direção a Canaã. Deus falando com ele, Deus mostrando para ele uma direção. Interessante que Abrão, como ele era chamado anteriormente, depois ele veio a se chamar Abraão. Abrão, ele já conhecia a Deus. Ele já tinha algo que digamos assim, diferente das demais pessoas daquela terra. Porque normalmente os povos daquela época, como nós vimos, eles se desviaram totalmente da forma que Deus estipulou. Eles começaram a inventar deuses, criaram a Babel, criaram tantas outras coisas depois, e formaram famílias, se dividiram pelo mundo afora, pelas ilhas, né? Nós vimos aí nos outros textos que nós estudamos anteriormente, né? Gênesis 9, Gênesis 10, depois do dilúvio, tudo que aconteceu, o pecado voltando a ser um atenuante ou ter uma ação dentro da sociedade, dentro da humanidade, inclusive atingindo quem? Atingindo Noé, o próprio que Deus viu que ele era justo, mas ele falhou logo depois que saiu da arca, não muito depois, né? Foi só a questão de crescer uma vinha e ter aquela vinha produzido frutos, talvez não demorou alguns anos depois, ele falhou e
houve maldições sobre pessoas, sobre nações, e houve bênção também sobre nações e sobre pessoas. Houve tanto a bênção como houve a maldição. E nós vemos que Deus, em sua forma de agir, procurando sempre preservar a família, começou a distribuição de terras e as famílias foram divididas sobre a terra, mas as famílias foram preservadas. As famílias, como Deus havia dito, para encher a terra, para ir em todas as direções, produzindo frutos e servindo a Ele, mas as pessoas começaram a esquecer, começaram a desenvolver outras religiões, outros pensamentos, outros tipos de adoração. E com certeza aquela forma de adoração da terra onde Abraão se encontrava não era a adoração a Deus puramente, não. Era uma adoração diversificada, havia muitos deuses, e depois, durante a história de Abraão, nós vamos ver estes relatos, né, de pessoas que tinham deuses diferentes do Deus que criou o céu e a terra, do Deus criador, do Deus que criou o ser humano, do Deus que amou o ser humano e procurou preservar a família justamente para que o ser humano fosse preservado. É pela família que nós somos preservados, é pela família que nós existimos hoje. E por isso a importância da família, a importância da casa, a importância do lar, a importância do nosso abrigo, que é justamente o seio familiar e o local onde nós moramos, junto com aqueles que são nossos pais, nossos irmãos, ou enfim, nossos familiares. E nós fazemos parte das famílias, cada um de nós somos pessoas independentes, porém, cada um de nós somos parte de uma família, e essas famílias vão se reproduzindo, vão se alterando, vão se modificando, inclusive, no que diz respeito a culturas, a pensamentos, a conhecimentos também, né? Muitos adquirem maior conhecimento, outros menos conhecimento, e por aí a gente vê que há uma diversidade de famílias, no sentido econômico também, né? Algumas famílias prosperam, outras não prosperam tanto, e assim cada família tem o seu destino, e nós fazemos parte de uma dessas famílias, que muitas vezes podem ser famílias que receberam a bênção, podem ser famílias também que receberam algumas maldições, muitas vezes até se misturaram as famílias de bênção e maldição, e fica aquela confusão, né, de famílias, mas nós vemos que Deus, ele, em todos os momentos da história, ele preservou a família, mas ele resolveu chamar uma pessoa, um patriarca. E aí é uma coisa muito importante esse detalhe.